Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Nesse momento, eu estou aqui. Sabe como que eu me sinto? Eu me sinto feliz e agraciado por estar aqui. Não consigo ver você aí, mas eu tenho certeza que você está me vendo. Eu estou aqui, eu vou fazer a abertura do culto. E eu quero fazer com que você faça uma viagem comigo. E essa viagem, ela vai ser assim. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Isso. Eu quero que você imagine você chegando na porta da igreja. E quando você está chegando, aí você me vê. Eu vou sorrir para você, como sempre fiz. Eu vou estender a mão para você, como sempre fiz. E eu vou abraçar você. Eu vou dizer bem pertinho no seu ouvido: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. E aí eu quero que você continue desviando pela esquerda e você, com os olhos fechados, olhe para a igreja agora. E pegue o corredor central ou dos laterais, não importa. Eu quero que você vá até a cadeira que você se assenta. E aí eu quero que você se assente nela. Porque dentro de alguns minutos nós vamos dar o início ao nosso culto. Eu gostaria que esse momento, mesmo nós estando assim à distância, porém não, eu gostaria que nós estivéssemos juntos. Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Eu quero que você agora, sentado na sua cadeira, você olhe para o púlpito e você veja a luz se apagando. E eu quero também que você olhe no cronômetro os números baixando. E aí um dos nossos vai estar subindo ao púlpito e ele vai falar assim para você, ela. Ele vai falar assim: boa noite, na paz do Senhor. E ele vai falar algumas coisas para você assim do tipo: esse momento é especial. Esse momento que nós estamos aqui reunidos, eu gostaria que você realmente abrisse o seu coração e que você fosse falando com Deus, falando para Ele, dizendo a Ele que você está, que esse momento foi reservado para você estar aí, para nós estarmos aqui, para poder adorar a Ele, para poder oferecer o nosso culto, oferecer o nosso cântico, a nossa oferta, o nosso culto racional. E que nesse momento a tua mente, o teu coração possa estar aberto para ouvir aquilo que vai falar. Dentro de alguns minutos nós vamos estar cantando. Eu quero que você, se possível, levante-se na sua sala, na onde você estiver, e fique de pé, para que nós possamos cantar, movimentando o corpo, a mão, enfim, louvarmos ao Senhor mesmo. Sabe por quê? Porque Ele pode ouvir, Ele pode te ver, Ele pode nos ver e Ele pode nos abençoar nesta noite. Eu quero que você feche os seus olhos agora e nós vamos orar. Pai, é motivo de alegria, Senhor, através desses equipamentos, fazer com que nós possamos estar unidos, juntos, neste mesmo horário, Pai, para poder cultuarmos a Ti. Bom seria, Senhor, nós estivéssemos na Tua casa, reunidos pessoalmente, mas ainda assim, Senhor, nós podemos Te louvar. E que nesta noite, Pai, a Tua graça, ela possa descer sobre as nossas vidas. Que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito, Ele possa trabalhar em nossos corações. Que nesta noite, Senhor, a Tua palavra, ela possa trazer respostas aos nossos corações, Pai. Cura, libertação. Senhor, peço a Ti, Senhor, ouça
aquilo que os teus filhos estão falando, aquele que precisa, Senhor, de algo, está colocando diante de Ti, aquele que veio Te adorar com alegria, Pai, receba o nosso culto, receba o culto dele, dela, e que tudo, Senhor, o que fizermos nesta noite, neste lugar, Senhor, seja para louvor e para a glória do Teu nome. Te pedimos isso, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus que nunca nos deixa, o Senhor não nos abandona. Mesmo quando nós estamos rodeados de medo, incerteza, Pai, em lugares desconhecidos, nós sabemos que o Senhor está ali conosco. É a Tua mão quem nos salva, é ela quem nos resgata do nosso medo, Pai. Obrigada pela Tua presença, obrigada porque o Senhor sempre está conosco, Pai. profundo onde
Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que eu estou morrendo de saudade de poder abraçar cada um dos irmãos, mas devido aos últimos acontecimentos, não é possível. No entanto, eu tenho pensado muito, como que vai ser o dia que nós pudermos nos reunir novamente na igreja, como que nós iremos nos comportar, os abraços, a comunhão. Eu fico imaginando como que vai ser o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu fico imaginando como que vai ser a alegria, os cânticos ali, todo mundo junto, como que vai ser um momento muito especial. Embora estejamos passando uns momentos bem difíceis, mas eu digo para você nessa noite, a primeira coisa, crie expectativa. Crie expectativa porque a glória da segunda casa, usar uma parafrase aqui, a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que da primeira. Amém? Continua nesse espírito, com esse louvor maravilhoso, continua nessa atmosfera espiritual, porque Deus ele tem uma palavra para o seu coração. Porque se Deus ele permitiu que você estivesse aí com a sua família nessa noite, é porque Ele conhece e sabe a sua necessidade. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho segundo escreveu João, isso mesmo, no Evangelho segundo escreveu João, é o capítulo de número 20, João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 19, João 20, 19, e a gente vai ler aqui uma porção da palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Então vamos lá. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o meu Espírito. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Amados, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, para a gente entender e compreender o que estava acontecendo com aqueles discípulos naquela noite. Como que estava o coração deles, como que estava o ambiente na casa onde eles se encontravam, quais eram os questionamentos, o que passava no coração de cada um deles. A Bíblia nos diz que eles estavam numa casa e eles estavam trancados. Mas antes deles estarem nessa casa e estarem trancados, o motivo de tudo isso foi uma perda. Eu não sei se você já passou por isso algum dia na sua vida. Eu não sei se você já teve essa experiência tão dolorosa. A experiência de perder alguém querido. A experiência de perder alguém importante na sua vida. Eu, há alguns anos atrás, poucos anos atrás, recentemente, eu perdi o meu pai. E se tem uma experiência que muda a nossa vida de imediato, é a perda de alguém querido. Quando você imagina que você já não tem mais a casa do Pai para você voltar. Quando você toca
naquele corpo e você já não sente mais o calor. Esse sentimento gera uma dor que é quase que é incomunicável. É uma dor que só quem passa, que só quem passou sabe. Então, para você entender o que estava acontecendo, um pouquinho da dor que estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles tinham acabado, fazia apenas 3 dias, que eles tinham acabado de perder o seu mestre. Eles tinham acabado de perder a referência de homem que eles estavam convivendo fazia aproximadamente 3 anos e meio. Imagina 3 anos e meio de convivência ininterrupta. Eles acordavam com Jesus, eles dormiam todos no mesmo ambiente. Eles percorriam as ruas de Jerusalém. Eles contemplaram e contemplavam todos os milagres e todas as maravilhas que Jesus faz e que Jesus fez. Eles criaram expectativas. Eles haviam estruturado e arquitetado sonhos. E agora, de uma hora para outra, num piscar de olhos, de repente, aquele que era a referência, aquele que era o caminho, aquele que ditava o norte, as prioridades, já não está mais com eles. Eu fico imaginando o que é a dor da perda. Eu fico imaginando que no coração de cada um daqueles discípulos, que no coração de cada um daqueles homens havia uma dor imensurável, havia um sofrimento imensurável. Eles estavam de luto, eles estavam tristes. E embora essa seja uma dor lacinante, não é a única dor que eles tiveram que enfrentar. Além da dor da perda, eles também tiveram que lidar, e eles estavam lidando naquele exato momento com a dor da culpa. Porque no momento mais difícil do seu mestre, porque na hora crucial, todos os discípulos haviam abandonado o mestre. Jesus ficara só. E eles, que o haviam acompanhado, agora eles sabiam que o lugar que era para eles estarem no momento da crucificação era sim aos pés da cruz. E eles tinham que lidar também com a dor da culpa. A culpa de ter abandonado o mestre. A culpa de ter decepcionado alguém que você ama. Meus irmãos, uma coisa é você decepcionar alguém que você não valoriza, que você não admira. Uma coisa é você decepcionar alguém que você não nutre sentimentos nobres. É um peso. Agora, quando nós decepcionamos quem nós amamos, agora, quando nós decepcionamos quem nós admiramos, agora, quando nós decepcionamos quem só nos faz o bem, a culpa, ela invade o nosso coração. E a culpa, ela tem o poder de nos matar. Então, aqueles discípulos, eles tinham sim. E eles estavam sim lidando com a dor da perda, somada à dor da culpa. E não só isso, o clima daquela casa estava permeado também por frustração. Porque imagina que eles haviam largado, que eles haviam deixado tudo para seguir a Jesus.
porque eles encontraram em Jesus um propósito maior e no reino de Deus, no Evangelho, algo que estava acima de todas as outras coisas que eles já haviam conhecido e provado. Eles haviam encontrado a pérola de grande valor. Eles haviam encontrado o tesouro inestimável. Eles haviam trocado tudo o que eles tinham, porque eles tinham certeza que estava diante de algo excepcional. E quando de repente tudo vai de água abaixo. E quando de repente não se vê mais aquele, quando de repente aquele que você tinha depositado tudo, agora estava crucificado numa cruz. É como se você tivesse pegado todas as suas economias, depositado em um banco e depois de 3 anos e meio você descobriu que aquele banco entrou em falência. Que aquele banco agora já está num estado de falência, ele não vai poder devolver o seu dinheiro. Essa é a frustração. Eram homens maduros, eram homens que não tinham tempo mais de voltar, de construir de novo. Portanto, havia naquela casa, havia naquele ambiente a dor, o sofrimento que estava denso, solidificado. Perda, culpa, frustração. E como se não fosse possível, eles tinham que lidar também com medo. A Bíblia, João, ele nos relata que os discípulos estavam trancados, porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo dos judeus que haviam entregado Jesus. Eles estavam com medo de uma perseguição que havia alcançado o seu mestre, e eles sabiam, se eles não haviam poupado o mestre, quanto mais os seus discípulos. E por isso, eles estavam trancados. E é por isso, eles estavam ali amedrontados. E eu imagino naquele ambiente que existia um silêncio. Um silêncio que, como diz o meu amigo Wellington, um silêncio que dá para ouvir. Dava para ouvir os pensamentos, no entanto, ninguém tinha coragem de abrir a boca e de expressar as suas frustrações, os seus medos, os seus anseios. Imagina o grau de ansiedade daquele lugar. Mas, sobretudo, meus irmãos, a gente aprende uma lição poderosíssima. Num tempo de dor, aleluias, num tempo de perda, num tempo de culpa, num tempo de frustração, em tempo de medo, não se isole. Aleluias. Os discípulos, eles estavam juntos. Os discípulos, eles estavam e permaneciam e continuavam juntos. É difícil? Sim. Está doendo? Sim. Estou sofrendo? Sim. Mas eles estavam juntos. A primeira tentação que você tem que vencer, meus irmãos, a primeira tentação que nós temos que vencer, ou a primeira tentação que nós temos que lidar é com a tentação do isolamento. Em tempos de crise, em tempos de guerra, nos dias maus, não se isole. Não
Não fique numa situação onde você se retire do seu convívio. Talvez você esteja pensando, mas Dinei, como que eu vou estar junto se eu não posso nem sair de casa? Use os aplicativos, troque mensagem, ligue, participe de algum grupo, expresse os seus sentimentos, liga para o pastor, para a pastora. Liga para mim, liga para qualquer irmão, quanto eu tenho aprendido com os meus irmãos nesse tempo de crise, irmãos que se aproximam e a gente tem conversado e aprendido. Não se isole, porque a solidão é uma péssima conselheira. E eu vou repetir, a solidão em tempos de crise, de frustração, de perda, de culpa, de dor, de medo, a solidão, ela é uma péssima conselheira. Não se isole. Embora os discípulos estivessem ali com as portas fechadas, eles estavam juntos. E a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a Bíblia nos diz também que onde estiver 2 ou 3 reunidos, no nome dele, ele se faz presente. A Bíblia nos diz que é melhor ser 2 do que 1. Então não se isole, se achegue, se aproxime, se abra. Segunda coisa, a Bíblia nos diz, queridos, que aqueles discípulos, naqueles momentos tão difíceis da vida deles, eles estavam com as portas fechadas. Se existe uma coisa que é verdade, que acontece, é que o medo, ele faz com que nós nos fechemos. É como a história daquele homem que passou muita dificuldade na sua infância, que ele sofreu muito por bullying dos seus amigos, dos seus parentes, e ele guardou aquilo no coração porque aquilo o afetava tanto. E ele assentou no coração que quando ele crescesse, ele seria bem-sucedido e ele iria construir um castelo, uma fortaleza para ele. E foi assim que ele fez. Ele construiu um grande castelo. Ele construiu uma grande fortaleza e ergueu muros altos. E ele optou por não colocar janelas e nem portas, pois ninguém poderia afetá-lo lá dentro, ninguém poderia penetrar os muros daquela fortaleza. E quando ele terminou aquela suntuosa construção, ele percebeu que ele estava sozinho. Ele percebeu que ele mesmo estava preso naquilo que ele havia construído, que ele não conseguiria sair daquele castelo, daquela fortaleza, e que ele havia de passar os últimos dias da vida dele em extrema solidão, fechado. Porque o medo faz isso, porque nós construímos muros, porque a gente não quer sofrer, porque a gente não quer se frustrar e a gente vai trancando as portas. A gente vai fechando as janelas para o medo não entrar, para não sermos afetados. Mas nós nos esquecemos que a luz também, ela entra pela janela. Nós nos esquecemos também que nós somos visitados não só por coisas ruins e notícias ruins, mas notícias boas também batem às nossas portas. Os discípulos, eles haviam se trancado. Os discípulos haviam se fechado. O medo. Mas como Jesus, ele conhece os nossos corações,
Mas como Jesus, Ele conhece a sua necessidade e a minha necessidade no momento mais difícil, que Ele sabe que nós não temos forças para o buscá-lo, para o procurá-lo, de Karamachória. Jesus, Ele vem aos nossos encontros. Ele vem ao nosso encontro. Jesus ele não hesita. Jesus, Ele sabe que nós somos pó. Jesus, Ele sabe que nós somos cinza. Jesus, Ele sabe que dentro de nós existe um coração muitas vezes duvidoso, temeroso, e que nós precisamos dEle. E Ele conhece, e Ele visita. E Ele diz que o pavio que fumega, ele não se apaga. E Ele diz que a cana que está trilhada, Ele não quebra. Ao contrário, Ele nos visita. Embora as portas estivessem fechadas, Jesus, Ele entrou. Jesus, Ele transpôs. Jesus, Ele ignorou, porque Ele sabia que aquelas portas estavam fechadas não para Ele. Jesus, Ele sabe que você se fechou, os motivos que fez você se fechar. Os motivos que fez você construir essa fortaleza, esse castelo quase que intransponível. E Ele sabe que não foi para impedi-lo de entrar. E é por isso que Ele entra. E é por isso que Ele adentra. E é por isso que Ele vem. E é por isso que Ele se faz presente onde você está nessa noite. É aí na sua casa que talvez você construiu uma fortaleza, que talvez você construiu uma fortaleza com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus pais. É hora dos muros serem derribados. Porque quando Jesus ele entra, a primeira coisa que Ele diz, a primeira palavra que Ele pronuncia, a primeira bênção que Ele dá, a primeira dádiva é essa: paz seja convosco. Paz seja convosco, meus irmãos. É essa palavra que o Senhor está ministrando no seu coração nessa noite. E não a paz que o mundo vende. E não é a paz que o dinheiro compra. Aquela paz daquele homem que havia construído celeiros e havia acumulado bens e riquezas, e ele disse para a sua própria alma: descansa, minha alma, porque tu agora tem. Não. Essa paz que Jesus ele dá é a paz que excede todo o entendimento, nas palavras de Paulo. É a paz que o profeta Isaías, ele disse que nasceria o príncipe da paz. É a paz que o mundo não pode dar. É a paz que nasce do encontro de um homem pecador, consciente do seu pecado e da sua condição, quando ele se encontra com um Salvador e ele se sente amado e aceito por Ele. É aquela paz que é produzida quando nós ouvimos aqui dentro: você é o meu filho amado. E cessa todas as outras falas, todas as outras vozes são caladas, porque você é aceito e você sabe que, independente da sua situação, você reconheceu o seu pecado, a sua condição, e Ele perdoa.
Então Jesus, ele sabia que naquele momento de dificuldade, de perda, de sofrimento, de culpa, de angústia, de ansiedade, o que os discípulos precisavam era de paz. Momentos de incerteza, de paz. A paz, a confiança, não é a confiança de quem confia no poder de Deus, ou no poder que exista em tantas outras coisas. É a paz e a confiança de quem confia no caráter de Jesus, no caráter de Deus, que é diferente, no amor de Deus, que Ele é bom e é bom em todo o tempo, que Ele está conosco todos os dias. Nas palavras de Jesus, que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele estaria conosco, e quando Ele está conosco, Ele é o príncipe da paz, e a paz dEle invade o nosso coração. Tanto é que Ele repete outra vez, depois de mostrar as suas mãos furadas e dizer: sou eu, aleluias, sou eu. Não é um fantasma, não é a pregação, não é uma assombração, sou eu. E quando Ele diz sou eu, Ele está dizendo para você: ei, sou eu. Olha os buracos que os cravos deixaram em minha mão. Olhe para o meu lado. Sou eu que vim te visitar. E Ele diz de novo: paz seja convosco. E depois de estar com os discípulos, Jesus ainda sopra sobre eles, o Espírito Santo. Porque Ele sabia, e Ele sabe, que nós sozinhos a gente não dá conta, que a gente precisa do Consolador, que a gente precisa do Paracleto, que a gente precisa daquele que está junto, que a gente precisa do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, que consolou a igreja, que conduziu a igreja, que fortaleceu a igreja, que estava junto com a igreja, ou seja, a igreja que estava junto com Ele. Jesus, Ele deixa o Espírito Santo, Ele sopra sobre as nossas vidas. É que Ele não quer deixar órfão ninguém, é que Ele não quer abandonar ninguém, é que Ele não quer abrir mão de ninguém. Ele fala: eu estarei com vocês, eu estou convosco. E depois disso Ele dá uma orientação que parece que está meio fora de contexto, mas que é muito importante. A orientação que Jesus Ele dá para os seus discípulos é essa: ei, depois que eu soprei sobre a sua vida o meu Espírito e Ele permanecer com você, aí se você tiver de perdoar alguém, você será perdoado também. Agora, se você reter esse perdão, eu irei reter também. Eu sei que é desafiador, convívio de perto, que as nossas fragilidades, as vulnerabilidades, elas se evidenciam. E muitas vezes nós não conseguimos suportar. Mas saiba de uma coisa, é hora, em meio a tanto sofrimento, a tanta dor, a tanta luta, a tanta perda, a tanta frustração, incerteza, é hora, irmãos, de nós recebermos o verdadeiro Espírito de Cristo, que é o Espírito do amor, da graça e da misericórdia. E quando assim nós o fizermos, a nossa luz vai brilhar e o nome de Jesus, Ele vai ser glorificado nas nossas vidas. Dito isso, irmãos,
Dito isso, eu quero desejar para você, irmãos, mas eu quero desejar para você, debaixo dessa palavra, não das minhas palavras, mas da palavra de Cristo, uma semana libertadora, uma semana abençoada. Eu quero desejar para você novidade de vidas e que o Espírito de Cristo, Ele atue sobre nós e que a paz do Senhor, ela repouse nos nossos corações. Amém. Pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o
agradecemos ao Senhor. Porque, Senhor, não importa a situação que possamos estar vivendo, Senhor. Não importa, Senhor, no momento de dificuldade. Não importa, Senhor, se no momento de paz. Não importa, Senhor, se num alto monte, Senhor, ou, Senhor, caminhando por um deserto, Senhor. O que temos a plena certeza é que o Senhor está conosco, Senhor. E o Senhor é essa luz a qual, Senhor, nós podemos contemplar. Jesus, e o Senhor tem, Senhor, alumbrado, Senhor, o nosso dia, alumbrado, Senhor, o nosso caminho, e por isso nós podemos, ó Deus, trilhar, Senhor, em segurança, Senhor. Cristo, que o Senhor esteja conosco, esteja nos fortalecendo, nos envolvendo de tal maneira que possamos, ó Deus, de mãos dadas, ó Deus, nos tornarmos um só no Senhor, para que, Senhor, naquele grande dia, aquele grande e esperado dia, possamos juntos louvar o Senhor, bendizer o teu nome e dizer o quanto foi bom estar, Senhor, servindo e te adorando. Amém.